Olá a todos e todas, meu nome é João Vitor Vasconcelos, eu sou graduando em História pela Universidade Federal de Ouro Preto. Ao longo desse último ano, realizei uma pesquisa intitulada Os Ideais de Liberdade, Igualdade e Fraternidade e a Invenção da Vida Revolucionária, 1789-1791, sob a orientação do professor doutor Daniel Wanderson Ferreira, do Departamento de História e financiada pelo Programa de Iniciação à Pesquisa da UFOP. Antes de tudo, é importante ressaltar que meu projeto de estudos está inserido no âmbito da pesquisa denominada A Invenção de Paris Revolucionária, 1789-1800, coordenado pelo meu orientador, Daniel Wanderson Ferreira. Dentro desse projeto, se almeja lidar com as diversas formas de repertório político presentes na França durante o processo revolucionário. E um desses repertórios políticos são justamente os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, ao qual nos propomos examinar através dos seguintes objetivos: identificar, nos debates iniciais da Revolução Francesa, as discussões e disputas em torno do sentido semântico dos termos liberdade, igualdade e fraternidade. Também correlacionar as formas de expressão, vocabulários, ditados, etc., com os mecanismos sociais mais cotidianos de participação política na França revolucionária. Além disso, reavaliar a unidade da ideia de revolução e, consequentemente, de Revolução Francesa como meio de recolocação das formas ativas de composição do poder político, segundo apresentado pelos lemas revolucionários. O primeiro problema para o desenvolvimento de nosso projeto foi o conhecimento da língua. Como normalmente no Brasil o ensino de língua estrangeira é deficitário, a pesquisa lida com a língua francesa, parte de nosso primeiro ano de pesquisa se ligou ao estudo de francês no Departamento de Letras da UFOP. Também nesse primeiro ano de pesquisa fizemos uma revisão bibliográfica sobre a Revolução Francesa, com o objetivo de entender o estado da arte de nosso objeto. Para essa exposição, gostaríamos de destacar algumas correntes historiográficas fundamentais com as quais lidamos e que são imprescindíveis para pensar essa temática na contemporaneidade. A primeira delas possui uma aproximação com o pensamento de Karl Marx, por isso é conhecida por marxista. Seu principal representante foi o historiador Albert Soubou, que em seu livro A Revolução Francesa, escrito na década de 1960, evidencia o cerne de sua argumentação já na primeira frase da introdução. Cito aqui sendo literal. A Revolução assinala a elevação da sociedade burguesa e capitalista na história da França. Para ele, os acontecimentos revolucionários compõem um momento de transição, sobretudo nos aspectos econômicos e sociais. Soube ver na situação da Revolução Francesa, tanto para sua eclosão quanto para seu desenvolvimento, particularidades oriundas da luta de classe existentes naquela sociedade. A segunda corrente interpretativa que destacamos foi denominada revisionista. Seu principal porta-voz foi o historiador François Firret, que em seu livro Pensar a Revolução Francesa problematiza as atribuições de sentidos dadas à Revolução Francesa posterior, seja por uma historiografia que passa a ver nela as origens nacionais ou na perspectiva que interpreta 1789 como a fundação de um estágio evolutivo intermediário. Firret não pensa os fatos uma lógica em que eles falam por si mesmos, mas sim os interpreta naquilo que é além das intenções dos revolucionários. Nesse sentido, a revolução é tida a partir de um conceito e não por uma narrativa cronológica factual. Além disso, é importante ressaltar algumas outras preocupações que têm impactado a historiografia sobre a Revolução Francesa. Questões complexas e múltiplas, como o equilíbrio entre política e cultura, indivíduos e grupos, ideias e realidade, têm sido atualmente mais exploradas e evidenciadas. Nesse sentido, destacam-se os trabalhos de historiadores como Lin Han, Roger Chartier, Michel Biard, cujas abordagens dialogam de certa forma com a nossa pesquisa. Eles têm contribuído para ampliar a perspectiva de análise sobre revolução ao focalizar os sujeitos, suas sociabilidades, suas formas de cultura política e manifestações durante o processo revolucionário. Além disso, e pormenorizando o nosso olhar, a pesquisa também buscou uma aproximação com aquilo que a historiografia já havia produzido sobre os lemas revolucionários. Como ponto de partida, tomamos o livro Dicionário Crítico da Revolução Francesa, dos historiadores François Firret e Monnauzouf. Nele, Monnauzouf assina verbetes que se referem aos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. A autora, ao se debruçar sobre o tema da liberdade, apresenta a discussão presente durante a Revolução sobre os aspectos da liberdade individual e a subordinação do sujeito ao Estado. Primordialmente, os aspectos da liberdade individual foram preferidos sob qualquer circunstância ou instituição. No entanto, os constituintes fizeram grandes esforços para evidenciarem a possibilidade e a necessidade de compatibilidade entre o poder legítimo do Estado e a liberdade do cidadão. Ao refletir sobre a igualdade, Monnauzoff destaca uma diferença entre a defesa de uma igualdade de direitos e sua distância de uma igualdade de fato, além de questões debatidas acerca da igualdade de mérito e da problemática das desigualdades de bens, entre outros elementos.
O terceiro conceito, fraternidade, possui algumas peculiaridades. Durante a Revolução, recebeu diversos significados e, por vezes, foi interpretado como um lema de caráter mais simbólico, vinculado a valores morais cristãos e maçônicos, do que propriamente a um lema pragmático. Porém, Manuel Zulf aponta que em outros ambientes ele era sim presente, como em movimentos da juventude de aldeias ou em sermões de patriotas. Concluímos que nossa pesquisa se realizou exitosamente enquanto um atento levantamento bibliográfico. A formação de pesquisador que trabalha com língua estrangeira é longa, por isso o processo de amadurecimento de algumas questões ocorridos ao longo da iniciação científica foi elementar para hoje darmos sequência à nossa investigação e que está ainda em desenvolvimento junto ao projeto maior do professor. Nesse momento, estão acontecendo leituras em francês de produções historiográficas mais específicas sobre os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Isso se deve às dificuldades relacionadas ao atraso e ao parco número de traduções bibliográficas sobre o nosso tema para o português. A maioria dos livros traduzidos foram escritos para a comemoração do bicentenário da Revolução em 1989, e por esse motivo, aprofundar nosso estudo com base em trabalhos mais recentes exige a leitura direta de obras historiográficas em francês. Além disso, a coleta e o tratamento de fontes primárias são agora uma nova etapa da pesquisa, o que nos permitirá a aferição e o desenvolvimento de argumentos conclusivos e interpretativos acerca de nosso objeto, contribuindo assim para a área de conhecimento histórico sobre a Revolução Francesa. Por fim, gostaria de agradecer ao FOP a possibilidade de desenvolver essa pesquisa, assim como a orientação do professor Daniel Wanderson Ferreira e ao financiamento do Programa de Iniciação à Pesquisa PIP-UFOP.